Olá, seja muito bem-vindo. Para você que veio do Doce Pixel, para você que veio diretamente do YouTube, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. E isso aqui, para quem está vindo direto do YouTube, é um conteúdo muito interessante para quem trabalha com doces ou quem trabalha com produtos alimentícios que precisam de rótulos, né, que precisam de embalagens, tá? Então esse material aqui, apesar de ser um vídeo do YouTube, ele é também um material de apoio do nosso treinamento DocePix. Se você veio aqui pelo DocePix é porque você tem interesse em ter pontos de vendas dos seus doces, tá? Para quem veio direto do YouTube, eu vou deixar o nosso link aqui das nossas aulas. Por enquanto elas são gratuitas, tá? Mas não vão ser assim para sempre. Então vamos lá, gente. Nesse primeiro passo aqui, que é muito importante, a gente vai falar sobre duas coisas bem legal, tá? Aqui no DocePix, eu deixei salvo aqui, na parte de embalagens. A gente vai começar por essa parte. Por que a gente vai começar por essa parte? Porque nós temos duas situações. A gente vai montar toda a cadeia de processo que é necessária para você, como empresária, como confeiteira, conseguir ter pontos de vendas que vão facilitar a sua vida na hora de você multiplicar seus ganhos, escalar suas vendas, tá? É assim que as grandes empresas, que as grandes franquias, né, de doces funcionam, né? Elas escalam o negócio e assim você consegue ter um fluxo de caixa muito maior, tá? Então, simulando aqui num exemplo que nós vamos vender brownies, nós temos duas opções para vender esses brownies, tá? Quais são as opções? As opções são o brownie in natura, né? In natura que eu digo é o brownie em temperatura ambiente, o brownie quando ele saiu do forno, você vende ele com aquele rótulo, e aí você vai utilizar esse saco aqui, por exemplo, uma embalagem, né? Você vai utilizar esse saquinho aqui que eu vou abrir aqui para vocês, para ficar a visibilidade melhor, né? Acho que dá para me ouvir direitinho. Deixa ele pensar aqui, tá demorando um pouquinho mais. Enquanto isso, eu vou falar com vocês. Esse saco aqui é um saquinho aquele para você vai no brownie recheado, brownie tradicional, aquele tamanho 6x6, né, que normalmente você vê muito vendendo como brownie do Luiz. Você vê brownies vendendo em restaurantes, em bares, em pizzarias, em hamburguerias, enfim, né, em mercados. Então você tem muita opção de pontos de vendas nesses locais, tá? E com esse produto aqui, esse produto ele vai facilitar a sua vida, porque ele é muito mais fácil e muito mais em conta para você fazer um produto a um preço muito mais acessível, né? Porque como você vai escalar esse produto, você precisa também de uma embalagem que seja de fácil manuseio e também muito mais em conta, né? Então você teoricamente vai trabalhar com este produto aqui, que é aquele produto que tem um adesivo aqui, tá? Onde você vai simplesmente colocar o brownie ali dentro, ou recheado ou tradicional, e vai fechar ele, né? Então a gente está falando aqui do brownie sem precisar ir na geladeira, né? Aquele brownie que vai ficar num expositor, onde os clientes que vão chegar num restaurante, no bar, ou que vai pedir pelo iFood, na hamburgueria, eles vão pegar o sabor que a pessoa quiser e vai enviar, e você vai utilizar essa sacola, tá? Então a embalagem que é mais utilizada, que tem um custo menor, seria esse tipo de embalagem. E aí vai o segundo ponto, tá? Nesse segundo ponto a gente está falando aqui, na verdade, de produtos que vão com a embalagem, porém, tá? Para você que está vindo do DocePix e para você que está aqui no YouTube, a gente vai dar também falando muito sobre os rótulos, tá? Márcio, o que é um rótulo? O rótulo é aquela parte da embalagem, né? Daquela parte do produto alimentício, onde vem todas as informações nutricionais, de peso, validade, tá? Então você tem que se atentar. É igual você vai no supermercado, fazer tabela nutricional desse produto, né? Você vai identificar, nossa, quanto de gordura ele tem, quanto de calorias, né? Esse produto, quem consumir vai verificar. Então, assim, é bem importante você ter isso como opção no seu produto. Primeiro, o rótulo ele vai abrir o leque para você. O que é abrir o leque, gente? Quando você tem um produto que você não tem tabela nutricional, que você não tem um rótulo com as informações nutricionais desse produto, primeiro, você não consegue botar em grandes franquias, tá? Você não vai poder vender num restaurante,
você provavelmente vai pegar lugares onde você não vai conseguir ter o ganho, ter a visibilidade que a gente quer para você, tá? Então, se você quer ter mais pontos de vendas, você vai precisar ter um rótulo. Gente, isso é profissionalismo, tá? A gente aqui quer profissionalizar o seu produto, a gente não quer nada amador aqui, até porque no mercado, no mercado de doces, esse mercado que vocês estão entrando de ponto de venda é um mercado totalmente profissional. Então você tem que ser profissional. Se você está achando que você vai pegar o seu produto de qualquer jeito e vai conseguir vender, você está muito enganado, porque a primeira impressão é que fica. Quando você mostrar o seu produto para o cliente, para o seu futuro parceiro, ele vai conseguir ver. Então aqui, ó, você tem aqui a tabela nutricional, você tem algumas informações, tá? Pode ter o código de barra, não necessariamente é obrigatório, mas você pode botar um código de barra, né? Então você pode ir incrementando aqui o seu produto, tá? O código de barra não é necessário no primeiro momento, tá? Não é necessário no primeiro momento. Posteriormente, se você, por exemplo, for escalar o seu negócio para um nível absurdo de vendas, a gente está falando aqui, por exemplo, você vender para um supermercado gigante, como um Mundial, um Guanabara, então você vai precisar de um código de barras, porque lembra, quando você está ali no mercado, os funcionários não vão bipando pelo código de barra, então quando passa no caixa, ele precisa ter um código de barra. Tá bom? Mas nesse primeiro momento não é necessário o código de barra pode ficar para uma segunda ou terceira etapa, tá? Mas a tabela nutricional, as informações sobre a data de validade, o peso do produto, os ingredientes do produto, isso é extremamente importante, tá? Então a gente falou agora sobre a embalagem que você vai colocar no seu brownie, né, sendo o brownie tradicional, sem recheio, ou brownie com recheio, tá? Todas essas informações, para cada sabor de produto, você vai precisar de um rótulo. Então, vamos lá. Então, essa embalagem que você vai utilizar para esse tipo de produto, né, que a gente está falando aqui daquele brownie que vai com rótulo, tá? E Márcio, como é que é esse rótulo? Quando nós vendíamos pela Empires Gourmet Brigadeiria, que era a nossa confeitaria, né, nossa brigadeiria, a gente tinha uma empresa de doces antes de trabalhar com embalagem. Isso é muito legal, porque isso dá um know-how para a gente de como a gente pode passar para vocês, porque nós já tivemos no seu lugar, né? Então isso é muito importante, porque eu enxergo não como uma loja de embalagens, eu enxergo a necessidade de vocês como eu já tive um dia, e é isso que a gente vai fazer aqui também, que é mostrar esses produtos para vocês, tá? Então olha aqui que interessante, a gente tem, esse era exatamente o nosso rótulo, tá? A gente colocou aqui a nossa logo, né? Aqui tinha o nome dele, certo? Aqui embaixo vinha a validade, era um carimbinho que a gente comprou, um carimbo que você bota a data e você carimba ali, mais ou menos a nossa validade girava em torno de 15 dias, tá? Então a gente conseguia fazer o nosso brownie sem acrescentar nada, tá? Ele totalmente in natura, ele não ficava cristalizado, a não ser que você colocasse ele num produto, num local de extremo calor, né? Então, na verdade, todos os nossos produtos normalmente ficavam em lugares com ar-condicionado, em restaurantes, então era realmente mais difícil ele pegar aquele calor extremo. Nós já trabalhamos muito com banca de jornal também, e as bancas de jornais, algumas bancas que não tinham ar, ele durava um pouco menos devido ao calor, né? Então a gente tem ação de bactéria agindo mais rapidamente, então a validade dele ficava em torno de 10 a 12 dias, tá? Mas na média, em locais arejados, ele durava em torno de 15 dias. Então esse era o nosso rótulo. Na parte aqui a gente botava o brownie, o peso dele, tá? A nossa logo, e na parte de trás os ingredientes e a tabela nutricional com calorias, todas as informações de gordura, tá? O que é importante para fazer o rótulo, gente? O que é importante, tá? São alguns passos. Então vamos lá, vamos começar. Esse aqui foi um resumo que eu falei para vocês, e eu quero agora que a gente consiga aqui esquematizar isso. Então vamos lá. Nesse primeiro momento, tá? A gente vai precisar pensar no seguinte: embalagem, tá? A embalagem é um ponto muito importante para a gente, porque ela que vai definir, né, o valor do nosso produto. Então a embalagem é a primeira etapa. Deixa eu colocar aqui. A primeira etapa que a gente vai precisar fazer nesse ponto aqui é a embalagem, né? E a segunda etapa é o rótulo, tá? O rótulo, ele é importante também,
gente vai botar aqui 1.1, né? Só para a gente abrir aqui para ficar mais bonitinho. E 1.2, tá? Então, escolhida a embalagem, né? Escolhemos a embalagem, é o saco, aquele saco com a cola, né? Vou botar aqui saco com a cola. Normalmente, se o tamanho do brownie, né? Vamos botar aqui. Se o tamanho do brownie, a gente está falando de um brownie 6x6, 6x6 centímetros, você pode usar, por exemplo, um 8x10 a 8x12 centímetros, tá? É o tamanho do saco normalmente que você vai utilizar. A Copos Bolha ainda não vende esses produtos, mas em breve teremos aqui, tá? Eu vou atualizar a descrição, que nós já estamos conversando com fornecedores para encontrar um melhor preço para atender vocês também, tá? Então, o brownie 6x6, o ideal é que ele utilize um saco com essa cola, né? Que é uma espécie de ziplock que você tira e fecha ele depois que você botar o brownie dentro, tá? E o rótulo, o que é importante você aprender com o rótulo? Gente, o rótulo não é você quem faz, tá? O rótulo precisa de uma nutricionista, tá? A nutricionista, ela vai mostrar para você, você vai passar para ela a receita do seu produto, tá? É importante, você vai ter que passar, mas é segredo, não tem essa, gente. Ela é profissional, ela não vai divulgar a sua receita, tá? E quanto custa para nutricionista fazer a tabela nutricional? Tabela nutricional. Normalmente custa de 50 a 80 reais. Vai depender da região, vai depender da nutricionista. Enfim, gente, esses eram normalmente os valores que a gente via naquela época. Eu acredito que não tenha mudado muito, tá? Vai ficar algo em torno disso. Outra coisa muito importante, você vai precisar saber que a tabela nutricional é por sabor, tá, gente? Então, se você tem sabor ninho com Nutella, sabor ninho com Nutella, já tá sabor aqui, né? Por sabor. Tradicional, que é o brownie normal. Doce de leite, brigadeiro, então você aqui vai precisar de 4 tabelas nutricionais, tá? 4 sabores, ó, 4 sabores igual a 4 tabelas nutricionais, tá bom? Então isso aqui é importante vocês saberem. Então você vai gastar 50 vezes 4, por exemplo. Então, o que eu aconselho vocês? Quando nós começamos com somente 3 sabores, né? Nós começamos com ninho com Nutella, doce de leite e o tradicional. Começamos com esses 3 aqui, tá? Por que normalmente a gente não começou com brigadeiro? Eu comecei com ninho com Nutella porque era o que eu via que não cristalizava depois de 15 dias, tá? O brigadeiro, existem técnicas que você pode utilizar para não cristalizar, enfim, né? Mas nós deixávamos ele in natura, conforme nós fizéssemos o recheio ali, a gente deixava o recheio, não adicionava nada. Mas você pode adicionar, não tem problema nenhum, desde que seja, né, esteja dentro ali da receita que você vai passar para a nutricionista. Não esqueçam disso, tá? Então, fazer a tabela nutricional, eu vou escrever aqui, que eu esqueci, necessário informar a receita e o rendimento, tá? Você vai ter que dizer, por exemplo, fazendo uma receita, quantos brownies, vou escrever aqui exemplo, né, para ficar mais claro. Com uma receita, faço 20 brownies, vamos supor aqui, tá? Então ela vai calcular essa sua receita, né, e vai dividir esses ingredientes por 20 para saber, né, vai fazer ali o que ela sabe fazer, que ela é profissional para isso, tá? Então olha que interessante, nesse primeiro momento, então a gente tem aqui já a embalagem que você vai utilizar, estamos dando o exemplo na primeira etapa aqui do brownie em temperatura ambiente, tá, gente? Em temperatura ambiente, lembra que a gente vai utilizar esse saquinho aqui, tá bom?
aqui nessa primeira etapa, temperatura ambiente, embalagem, passamos aqui pelo tipo de embalagem e como você vai fazer o rótulo. Olha que legal, esse assunto aqui, gente, já faz parte do nosso treinamento dos Pix, tá? Isso aqui é um material de apoio sobre a embalagem e o rótulo que você vai precisar fazer, tá? É extremamente importante, vou botar aqui rótulo, ele é opcional, porém importante para escalar suas vendas, tá? Se você não fizer o rótulo, você pode correr um sério risco de não conseguir os pontos de vendas por conta da falta da tabela nutricional. Márcio, quanto tempo demora? Gente, é muito rápido. Eu vou botar aqui, tempo estimado, normalmente ela fez, eu acho que, se não me engano, de 2 a 3 dias. Então é muito rápido, que ela tem outras coisas para fazer, mas as pessoas podem fazer em menos tempo. Você pode até de 1 a 3 dias aqui, tá? Tudo vai depender de como você vai passar a receita, né? Tem que passar de forma clara ali todos os ingredientes, como se você estivesse passando a receita para uma pessoa, porque ela vai precisar calcular isso tudo aqui, tá bom? Então a tabela nutricional é por sabor, são 4 sabores, 4 tabelas nutricionais. Vou botar aqui um total, por exemplo, de você vai gastar aí, se for 4 sabores, 200 a 320, né? Que é de 50 a 80, tá? Então, normalmente 200 a 320 você pode, gente, gastar 150 aqui, por exemplo, ou 240, que seria relacionado a 3 sabores aqui, tá bom? Então, nós começamos com 3 sabores, mas vocês podem começar com quantos sabores vocês quiserem, não tem problema nenhum nisso. Vamos agora partir para a segunda parte, tá? Agora a gente está falando aqui do segundo tipo de embalagem, tá? Eu vou botar um 2.1 aqui, aqui é embalagem, tá? Então a gente está falando aqui agora uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, tá? Se vocês participaram da nossa live, do nosso treinamento, que provavelmente vai ficar no ar por alguns dias, tá? Ele é totalmente gratuito e é muito interessante, porque o que eu quis trazer para vocês aqui é como vocês vão ganhar dinheiro, gente. Vocês vão faturar, tá? O que eu quero que vocês façam aqui é que vocês faturem muito. E me conte, porque tem um grupo exclusivo que eu vou deixar o link do grupo aqui, tá na descrição desse vídeo, para você entrar e a gente vai trocar informações logo após essa live, e também durante a live ali, tá? Um pouco antes também eu vou criar o grupo e a gente vai começar a trocar informações ali como uma espécie de trabalho em grupo, né? A gente vai ser uma mentoria grupal de todas as pessoas que têm interesse. Eu tenho certeza que são muitas pessoas, porque muitas pessoas mandaram mensagem pra gente, mandaram e-mails pra gente. E, gente, esse treinamento tá completo, ele tá muito, muito bom. E para quem não conhece, esse treinamento, para quem já é nosso aluno, é um dos treinamentos do método Switch Up, que é o método que a gente escala o seu negócio de maneira absurda. São mais de 30 vídeos sobre vendas, sobre abordagens, sobre tudo, gente, para fazer vocês realmente ganharem muito dinheiro com doces. Muitas pessoas desistem porque elas não sabem o caminho para faturar. Olha aqui, ó, isso aqui que a gente está passando para vocês, isso aqui é digno da parte do nosso curso. Modelo de negócio, um método que funcionou com a gente, que a gente está compartilhando com vocês. E esse é um dos 4 métodos que a gente tem dentro do método Switch Up para escalar suas vendas, tá? Para você faturar, uma nova forma de você faturar, ganhar dinheiro enquanto está dormindo. Quem é que não quer isso, gente? Isso é possível. Basta seguir esse passo a passo e esse é um dos materiais de apoio, tá bom? Então, o nosso método Switch Up, ele engloba não somente esse treinamento, mas também os outros 3 treinamentos que a gente tem para você ter várias fontes de renda, tá? A gente chama esse método de ponto de venda, que é o método Doce Pix, tá? É esse método aqui que a gente está falando, né? Isso é um método. Por que ele é um método? Ele não é um treinamento, não é somente um curso. Porque um método é algo que você consegue escalar e você consegue aplicar para qualquer negócio. A gente está falando aqui, tá, de brownies, né? Pontos de venda de brownies,
tá? Mas você pode escalar, você pode colocar para cookies, você pode colocar para bolo de pote, você pode botar para pudim, você pode botar para uma série de coisas. Então isso vira um método, porque esse método, ele pode ser replicado para qualquer outra coisa, tá bom? Nós vendemos para hotéis e nós vendemos também para restaurantes. Eu vou abrir aqui alguns dos nossos pontos de venda, tá? Esses eram os nossos brownies. E olha os locais que nós tínhamos aqui, gente. Copacabana, Botafogo, Laranjeiras, Vila Valqueire, no centro a gente tinha muitos. Olha só os nossos clientes, tá? A gente tinha banca de jornal, tinha restaurante, mais um restaurante, o Mr. Copão, o Aipim, o quiosque, tinha um quiosque em frente ao Copacabana Palace, vendia muito, tá? O quiosque vendia muito. Banca de jornal na Voluntários da Pátria, mais uma banca de jornal na Voluntários da Pátria em 2 lugares diferentes, tá? Próximo ao supermercado Pão de Açúcar. Em Laranjeiras a gente tinha também próximo à livraria Galileu. Em Vila Valqueire, aqui que está o ponto, restaurante Katmandu, um restaurante japonês aqui do Rio de Janeiro, de alta gastronomia. Tá? Então a gente vendia o nosso brownie congelado para eles oferecerem como sobremesa para os clientes. Você já pensou em vender isso? Olha que interessante, o que eu estou apresentando para você aqui nesse momento já é digno de você sair na rua amanhã e ganhar dinheiro. É isso que eu quero fazer com você. Só que para isso, não basta você simplesmente pegar, eu vou no restaurante. Não, calma aí. Você tem que ir no restaurante, você precisa estar esquematizado, você tem que ter um roteiro que você vai seguir para que você vá nesse restaurante e você consiga fechar com ele. E é isso que a gente está passando para você aqui. A gente também trabalhava com a livraria Saraiva, tá? Tinha uma cafeteria lá dentro, e a gente trabalhava na livraria Saraiva com eles assim, né, recheados, que ficava no expositor quando a pessoa fosse pagar no caixa, e também com ele congelado, tá? A gente vendia também congelado também aqui para a banca, para o quiosque Cantinho Cearense, lá na Praia de Copacabana, que eles ofereciam esse brownie com um ganache por cima como sobremesa. Eu vendia para eles a um preço muito bom para mim e eles vendiam a um preço muito bom para eles. Porém, quem vai participar do Doce Pix, a gente vai falar sobre isso, questão de valores, tá? Você precisa sugerir o valor que o seu parceiro de negócio vai vender. Porque senão ele vai querer botar o preço que ele for vender e o seu produto pode acabar ficando encalhado, tá? Então não é isso que a gente quer. Então a gente vai mostrar para vocês na nossa live que vai acontecer aí no dia 16, amanhã às 8h30, ok? Vamos lá. Então a gente está aqui falando sobre alguns pontos de venda. Então eu achei interessante mostrar isso. Agora vamos lá que eu quero mostrar para vocês qual a embalagem que você vai utilizar. Então eu peguei aqui esse modelo de embalagem, tá? Por que esse modelo de embalagem? Esse modelo de embalagem aqui, olha como ele é muito importante, ele não entra ar, tá? Ele lacra totalmente, aquele saco chamado Ziploc. E é exatamente isso que eu vou acrescentar aqui para você, a embalagem saco Ziploc. Tá? Ele tem aquele zipzinho que você vai apertando aqui e você lacra ele totalmente, não entra ar, com isso o seu produto dura muito mais tempo, tá? E sem contar que esse saco Ziploc é ideal para produtos congelados. Então se você faz uma massa, se você faz algum outro produto que você possa congelar e vender ele congelado, o saco Ziploc é muito bom para brownies congelados, tá? A gente fazia isso para brownies, nós vendíamos com brownies 8x8, aqueles brownies violentos mesmo, grandes, bem grossos, que normalmente vende, por exemplo, no Outback, né? Você pede aquele brownie, ele vem um 8x8, você pode vender também um 6x6, qualquer tamanho que você quiser. Nós vendíamos o 8x8 somente para restaurantes, tá? Mais alta gastronomia, hotéis nós vendíamos também, como a gente mostra aqui, a gente tinha um hotel AC Marriott, que era no centro do Rio, tá? Vendíamos também para hotéis na Barra da Tijuca. Então, percebe que os locais que nós trabalhávamos, gente, desculpa, mas não era a Zona Norte, tá? Nós tínhamos um ponto de venda na Zona Norte. Márcio, mas por que você só tinha um na Zona Norte do Rio de Janeiro? Gente, a Zona Norte do Rio de Janeiro tem um consumo, um valor muito baixo para o nosso produto. O nosso produto era chocolate nobre, primeira linha, tá? Eu usava os melhores ingredientes. Então não tinha público para o meu produto aqui na Zona Norte. Eu não poderia botar num restaurante aqui da esquina
o meu produto congelado porque ele não ia vender, tá? Então você tem que ir para o local onde o dinheiro está, onde é o local nobre da sua cidade. Procura esse local, que é lá que o seu brownie vai fazer sucesso, tá? Obviamente ele tem que ter um sabor muito bom para poder fazer esse sucesso, tá bom, gente? Então vamos lá, voltando aqui. Então você vai utilizar o saco Ziploc. Ele vai lacrar o produto, não permitindo a entrada de ar, e isso aqui define muito bem a qualidade desse saco, tá? Ele é mais grossinho, mais grosso do que esse saco aqui, por isso que ele é focado para os produtos congelados, tá bom, gente? Vocês podem também utilizar o brownie nesse saco, né? A gente utiliza para um brownie 8x8, né? O saco Ziploc, vou botar aqui, né? Deixa eu botar aqui, eu inverti a ordem. Vamos botar a ordem certinha aqui das coisas, né? Para ficar padrão. Brownie 8x8 e a gente usa o saco Ziploc, normalmente 8 por 15 centímetros, tá? Ele tem que ser um pouquinho maior, para que, perdão, 10 por 15, isso. O saco Ziploc tem que ser 10 por 15 para que a gente possa acondicionar o produto ali dentro sem ficar apertado, tá? Vamos lá, então, ok, a gente fez isso aqui. Márcio, eu vou precisar do rótulo? Sim, só que aí tem uma vantagem, né? Quando você bota o tradicional aqui, esse tradicional é o mesmo brownie daqui, tradicional, tá? Eu botei um brownie tradicional aqui, vou botar aqui também, vou botar aqui o brownie pode ser sabor, né, ou não. Aqui normalmente para restaurantes, tá? Brownie tradicional 8x8, eu vou botar aqui sobremesa, restaurantes, tá? Bares, né? Hamburguerias e etc. Aí por aí vai. Você pode oferecer esses produtos também congelados. Márcio, mas é interessante vender? Claro que é, porque a sua validade, a nossa validade do nosso brownie era 90 dias. Então o produto não vai estragar, tá? A validade aqui do brownie normalmente, vou até botar aqui a validade, né? Validade de 10 a 15 dias. Tá? Isso a gente não utilizava nenhum tipo de conservante, né? Vou especificar aqui sem conservante, tá bom? Então aqui também a gente não utilizava conservante, vendíamos eles aqui em sobremesa como restaurante, lugares como restaurantes, bares e hamburguerias, tá? E outros tipos de negócios também, cafeterias também, por exemplo, né? Deixa eu escrever aqui, cafeterias, tá? Então você vai utilizar um saco Ziploc 10 por 15, ideal para produtos congelados. Márcio, o rótulo? Nesse ponto aqui, você não precisa ter aquele rótulo que você vai fazer, como esse aqui, por exemplo, tá? Que a gente utilizou aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Você não vai precisar desse rótulo aqui, tá? Você pode simplesmente ter um adesivo, você vai imprimir, né? Pode ir numa gráfica, ele já vai cortar a tabela nutricional do tradicional ali, e toda vez que você fizer um produto, você vai colar na parte de trás, com a validade, tá? Validade 90 dias. Bota a data de fabricação, validade 90 dias. Então a pessoa ali já vai saber, né? Não vai ter problema em relação à produção. Então, gente, é muito tranquilo, tá? Essa parte de embalagem e a parte de rótulo, tá? O rótulo aqui ele serve para os dois, tá? Óbvio que esse 8x8, dependendo da nutricionista, ela pode ser conivente com você e fazer um 8x8 e um 6x6 cobrando somente uma tabela nutricional, porque é o mesmo produto, só muda o tamanho. Então ela vai reaproveitar o cálculo dela, somente vai botar um tamanho maior, tá? Ela vai pedir mais ou menos um tamanho aproximado. Então você precisa padronizar a sua produção. É extremamente importante também você pegar. O cliente vai pegar o seu produto, pegar os produtos padronizados, né? Não é pegar um gigantão e um pequenininho, pouco recheio, muito recheio. Então você vai precisar ter uma linha de produção, tá? O que a gente está mostrando para vocês aqui, gente, é para vocês profissionalizarem a produção de vocês, profissionalizarem o negócio de vocês, tá? Então eu fico aqui com esse vídeo que vai ajudar você que veio do YouTube, vai ajudar você também que está no nosso método DocePix, ou você que faz parte do método Switch Up, que é o nosso treinamento pago, tá? O DocePix, ele por enquanto está gratuito, somente para quem vai participar da live,
né? E para quem está no grupo exclusivo, que vai conseguir acompanhar e crescer, né? A gente vai tirar as dúvidas de vocês como se fosse um treinamento normal, tá? Como se fosse um treinamento pago. Márcio, por que você está fazendo isso? Eu quero fazer isso porque eu tenho certeza que quando você vender mais, você vai lembrar da gente, vai lembrar que a gente ajudou você. E eu tenho certeza que a gente vai fazer essa parceria. Quanto mais você vender, mais você compra as nossas embalagens, mais você colabora com a gente, mais você coopera, mais você se aproxima da gente. E é exatamente essa proximidade que eu quero. Eu quero que os meus clientes sejam os maiores vendedores. E se eu puder fazer algo para ajudar, como eu estou fazendo aqui, pode ter certeza que eu vou fazer. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui com esse resumo aqui no nosso bloco de notas, tá? Para quem quiser, eu vou deixar esse documento no nosso grupo, tá? Então o grupo exclusivo vai estar com o link aqui embaixo, tá? Vou deixar o link também do nosso Instagram, que já está na descrição, e o link do nosso método Switch Up, onde você não somente vai aprender isso, tá? Você vai aprender essas informações e muito mais. Esse é um modelo de negócio que nós ensinamos, 1, 2, 4 métodos que nós ensinamos, de modelos de negócio que nós ensinamos no nosso método Switch Up, tá? Então eu fico por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo, desejo todo o sucesso do mundo para vocês. E qualquer dúvida, gente, não esqueçam, comentem aqui embaixo que a gente vai responder todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Sobre tabela nutricional, sobre embalagens e sobre qualquer outras informações que a gente apresentou nesse vídeo. Então um abraço, um beijo, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.